Olá, bem-vindos a mais um episódio do videocast para o Jornal Sol, o Córtex Frontal. Vocês já sabem que aqui discutimos sempre assuntos magnos da sociedade portuguesa, sempre política com caixa alta e sempre, de facto, matérias que fazem a diferença. Não há tempo aqui para a fofoquice política que tanto faz comentariado. Hoje vamos discutir um assunto da máxima importância, que é, nada mais, nada menos, a Constituição da República Portuguesa. Essa Constituição que provavelmente foi mais vilipendiada e mais violada do que nunca nestes últimos anos, pelo menos desde que eu tenho memória, mas justamente para debater este tema com a profundidade que merece, afinal de contas trata-se da lei fundamental da nossa República, tenho comigo hoje aqui no Córtex Frontal o prazer de contar com a opinião e a prestação de Menezes Leitão, que é advogado, professor catedrático de Direito e que foi também durante 3 anos bastonário da Ordem dos Advogados. Muito obrigada, Menezes Leitão, por estar aqui no Córtex Frontal. É um imenso gosto, há muitos anos que acompanho o seu trabalho, mas devo dizer que me sinto em dívida de gratidão para consigo pelo, de facto, a missão que desempenhou durante os anos Covid, que foi particularmente árdua e com muitas arestas, nomeadamente porque eu penso que estávamos justamente a falar em off agora aos dois, estes 3 anos em que foi bastonário coincidem sensivelmente com os anos Covid, não é assim? Exatamente, logo que tomámos posse, nós tomámos posse em janeiro de 2020 e em março tivemos imediatamente a chegada da Covid a Portugal. Devo dizer, ainda tive possibilidade de fazer uma viagem ao estrangeiro na altura, quando ainda não tinham começado as restrições, mas a partir daí houve de facto a situação da Covid e foi algo absolutamente dramático, principalmente para os advogados, que a maior parte, no início, houve um pânico absolutamente generalizado, deve-se dizer. Grande parte dos escritórios fecharam, os advogados foram para casa, puderam continuar a trabalhar online, mas muito reduzidamente, e a situação que foi verdadeiramente escandalosa foi que o Governo decidiu não dar apoio nenhum aos advogados. Nenhum. Foram os únicos profissionais que, de facto, não tiveram e não beneficiaram de qualquer apoio, e precisamente por isso foram anos muito difíceis para a Ordem. Sobreviveram de quê? Tiveram que exercer ou algumas poupanças ou tiveram que realizar algumas tarefas que não passassem pelos tribunais, porque os tribunais foram efetivamente encerrados e foram, aliás, encerrados por 2 vezes. Portanto, deve-se dizer, na primeira vez, eu até tentei evitar que os tribunais encerrassem, porque parecia-me que era possível, com as máscaras e com alguns cuidados, resolver aquilo. A verdade é que mesmo as próprias pessoas tinham receio e os próprios magistrados e os tribunais acabaram por encerrar não só uma, mas 2 vezes. E, portanto, foi um período bastante problemático para o exercício da profissão de advogado. Portanto, como bastonário, provavelmente podemos dizer, sem exagerar, que foi, pelo menos em democracia, certamente o mandato mais desafiante que alguma vez algum bastonário... Sim, foi de facto um desafio e, efetivamente, na altura nós tivemos que passar a comunicar com os colegas através de vídeos, não podíamos fazer assembleias gerais até se houvesse questões para discutir, porque não era possível reunir as pessoas. Nós até tentámos, invocando uma lei que nos permitia isso, fazer uma assembleia com as devidas distâncias e mesmo assim o delegado de saúde não autorizou e precisamente por isso vimos muito condicionada a nossa atividade no âmbito da Ordem, o que não nos impediu, no entanto, de ter a intervenção pública que tivemos sempre que julgamos que foi necessária e pareceu-nos de facto muito necessária porque tivemos de facto situações que nos pareceram muito graves em termos de violação dos direitos, liberdades e garantias durante a pandemia e com grande preocupação nossa verificamos que os órgãos que deviam ter competência para de facto reagir contra estas inconstitucionalidades não faziam absolutamente nada. Estamos a falar de, está a pensar que órgãos... Estamos a falar, por exemplo, da Procuradora-Geral da República, que tem competência para declarar a inconstitucionalidade, para o caso da Provedora de Justiça, que também não teve grande intervenção, apesar de lhe competir esta situação, os outros titulares, o próprio Presidente do Parlamento, o Primeiro-Ministro, embora esse, claro, naturalmente estava com essa indicação, e o Presidente da República, que praticamente foi também muito colaborante com as posições do Governo, mesmo quando elas nos pareceram frontalmente inconstitucionais. Sim. Houve um silêncio generalizado. Houve um silêncio generalizado. E outras vezes uma atitude colaborante ativamente. Sim, até, portanto, houve situações que a nosso ver nos pareceram totalmente muito graves, portanto, ou seja, deve-se dizer, a nossa primeira intervenção nessa área ocorreu com o que se passou nos Açores, que foi de facto a primeira situação que nós achamos que tinha uma gravidade extrema. E fomos alertados para isso até por um magistrado que residia nos Açores e que nos telefonou
a dizer o que estava a passar e perguntou se ninguém colocava um habeas corpus, ele achava que a Ordem devia colocar, nós depois arranjamos um colega que fez esse habeas corpus e porque o magistrado dizia, se for preciso eu próprio interponho o habeas corpus, mas acho que não deve ser eu, deve ser a Ordem a fazê-lo, e de facto nós verificámos uma situação que nos pareceu absolutamente absurda, porque o que se passava é que se alguém chegasse aos Açores, certo, era colocado em quarentena num hotel 14 dias, nesse hotel tinha que estar no quarto fechado, portanto, ou seja, nem sequer lhe limpavam o quarto, portanto, deixavam-lhe os lençóis e os produtos de limpeza à porta e também a comida num saco de papel, portanto, ou seja, nem sequer se aproximavam dele. Ficava assim 14 dias, tivesse testes negativos ou positivos, o que quisesse, e o que se verificava nessa situação, mais tarde até, disseram que tinha que pagar a conta do hotel. Portanto, ou seja, depois de ter estado, no fundo, as pessoas eram presas e tinham que pagar a conta do hotel. Isto tinham que pagar a sua prisão. Eram presas. Exatamente, e tinham que pagar a sua prisão. Sem cometer crime algum, eram detidas. E esta situação é claramente inconstitucional, portanto, quando isto começou, nem sequer tinha sido ainda declarado o estado de emergência, o artigo 44 da Constituição diz muito claramente que é proibido perturbar o direito de deslocação dos cidadãos em território nacional, claro, que eles têm o livre direito de deslocarem. Mas o que é que fez o Primeiro-Ministro na altura? Aconselhou os cidadãos do continente a não se deslocarem aos Açores. Portanto, ou seja, perante uma situação com esta gravidade, o que se passou foi isto, que o Primeiro-Ministro dá esta declaração, deve-se dizer, nós falámos com um colega que estava a patrocinar um piloto que também foi colocado num hotel, apesar de ter casa própria, nos Açores e poder com certeza fazer a tal quarentena lá. A verdade que foi, e ele colocou um habeas corpus e foi determinada a libertação. Quando foi determinada a libertação, o que se passou foi que o Governo Regional, nesse dia, libertou 300 pessoas, apesar do habeas corpus só ter efeito naquele caso concreto. Portanto, eles perceberam logo que o que estavam a fazer era frontalmente ilegal. Bem, 300 pessoas. 300 estavam pessoas 300 pessoas nos hotéis, detidas nos hotéis, nos Açores. em hotéis nos Açores, com esse tipo, para ter esse período de quarentena desses 15 dias. E deve-se dizer, o nosso colega que patrocinou esse caso até teve consequências pessoais desagradáveis, porque inclusivamente até houve uma missa das festas do Espírito Santo em que disseram dele que tinha feito prevalecer o legalismo sobre a vida. Portanto, ou seja, como se fosse aceitável que pessoas sem terem qualquer doença pudessem estar 14 dias presas. No fundo, foi isto que se passou, e foi o caso, a meu ver, o que foi o caso mais grave, o que se passou a partir dos Açores. Depois passou a haver situações bastante semelhantes no nosso país. Por exemplo, eu tive um caso com uma advogada que, de facto, tinha tido um teste, embora já estivesse fora do período de eclosão da doença, e foi ao seu escritório, onde não estava ninguém. Foi só buscar uns documentos, não é? Foi só buscar uns processos para trabalhar em casa, foi denunciada e foi presa pela GNR. E depois eu apresentei uma queixa ao Ministro e o Ministro não quis saber. No fundo, ainda por cima, com base num crime que depois os tribunais vieram dizer que era completamente ilegal, porque o Governo tinha criado o crime de desobediência a essas determinações por decreto-lei. Por decreto-lei, naqueles decretos do estado de emergência. Portanto, violando as regras que, quando a Constituição diz que a matéria é da competência do Parlamento. E diz expressamente, mais do que isso, que a matéria do estado de emergência não altera as competências dos órgãos constitucionais. Portanto, nem em matéria do estado de emergência isto seria possível. Mas a verdade, o que nós verificámos é que, infelizmente, eu devo dizer, fiquei com uma grande desilusão nesse âmbito sobre o funcionamento do nosso sistema político, porque, enfim, eu esperaria que, tendo nós deputados, e sendo os deputados pessoas que têm competência para fiscalizar o Governo, que num caso com esta gravidade eles fizessem a fiscalização. Mas o que verificávamos é que era tudo aprovado cruz. Houve um deputado que me disse que tenho aqui a prorrogação do estado de emergência, que recebi o documento às 9 horas da noite e havia para discutir amanhã às 9 da manhã. Portanto, ou seja, neste caso, pode-se imaginar como é que as coisas foram discutidas e deve-se dizer por isso, praticamente ninguém questionou nada e a questão teve... Então, deixe-me só voltar um passo atrás, porque acredito que muitas pessoas que nos cheguem aqui no Córtex Frontal não estão tão familiarizadas com alguns destes termos e algumas destas situações, e sobre este crime em concreto, eu gostava de explicar aquilo que gostava de alguma maneira esmiuçar aquilo que está a dizer para que algumas pessoas acompanhem um pouco mais, mas o Menezes Leitão corrigir-me se eu disser alguma coisa que esteja enganada. Portanto, depois dessa situação dos Açores, existiram muitos atropelos à Constituição, etc., nomeadamente esse fenómeno
no mínimo excêntrico, exótico. Eu que já fui deputada, eu não concebo como é que isso pode ter acontecido, como é que há um crime, que era o crime de violação do confinamento, que é legislado, é tipificado, não na Assembleia da República, onde são obviamente os deputados que legislam, mas em Conselho de Ministros por decreto. Sim, a dizer bem, no não é? âmbito da execução do diploma do estado de emergência do Presidente. Claramente inconstitucional, aliás, e foi declarado assim pelos tribunais. Portanto, completamente absurdo isto. Declarado mais tarde. Sim, mas Mais os próprios deputados, no fundo, aliaram-se, que era a sua competência, ainda mais, no Claro. caso nestes casos, fiscalizar o governo ainda com mais intensidade. Mas praticamente o que se passou, e eu tinha um debate, houve até pessoas que disseram, não, mas isto era necessário e nós entendemos que não podíamos fazer nada. Bom, nós também não podemos dizer a regra que a necessidade faz a lei, portanto também temos que ter alguma ponderação quanto a este tipo de questões. E passou-se a certa altura que nós tínhamos quase um ato de fé, portanto, ou seja, Sim. neste âmbito relativamente a estas questões, os que se opunham eram negacionistas e no fundo colocavam... Era uma questão dogmática, quase religiosa, exatamente. E colocava-se um pouco este tipo de medidas e isto naturalmente levanta sempre imensos problemas de defesa destas situações. Eu devo dizer que quando isto começou, eu assisti a altas horas da madrugada a um programa na televisão que passava o que se tinha passado na China, quando começou de facto em Wuhan, e mostraram que Wuhan se tinha tornado uma cidade deserta. Portanto, Exato, ou seja, em consequência daquilo... Uma cidade fantasma. Exatamente, uma cidade fantasma extraordinária. E depois ele mostrava como é que os chineses funcionavam com aquilo, é que se alguém era contaminado, eles levavam as pessoas para uns hospitais completamente desconhecidos e trancavam as portas das casas onde eles estavam, com as famílias e tudo, concorrentes. Portanto, ou seja, uma situação absolutamente brutal. E eu olhei para isto e disse assim, eu acho que isto nunca acontecerá em Portugal. Mas eu fiquei com algum receio, a certa altura, quando isto começou a desenvolver, que nós começássemos a ficar perto disso. Porque, de facto, as medidas que estavam a ser tomadas estavam a ser de um exagero perfeitamente absurdo. Desproporcionais, sem qualquer justificação relativamente a este tipo de indicações, sendo que, claro que todos nós temos que ter cuidado com a saúde e tentar evitar a situação de uma pandemia. Mas também não podemos pôr em causa os direitos, liberdades e garantias, senão, sob pena, podemos ter, de facto, uma ditadura em consequência disso. Isso parece-nos um problema complicado. Bom, para mim, na minha opinião, não sou jurista, não pouco advogada, mas na minha opinião, nós vivemos uma ditadura durante esses tempos, não é? Vivemos a suspensão do contraditório, a suspensão da liberdade de expressão, violações grosseiras da Constituição, supressão de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, lá está, sem qualquer justificação. Portanto, na minha opinião, houve de facto uma suspensão da democracia. Não, em certa parte houve de facto, pelo menos, eu não sei se a democracia, não vou ao ponto de dizer como uma suspensão da democracia, mas houve pelo menos uma suspensão parcial da Constituição. E isso parece-me de facto uma situação preocupante, porque nós tivemos, e eu achei a questão curiosa, foi que o Presidente decretou o estado de emergência. Bem, o estado de emergência implica de facto a suspensão parcial de direitos, liberdades e garantias, respeitados os procedimentos quanto a isto. A questão, no entanto, que se colocou é que o Presidente, nos decretos do estado de emergência, nunca suspendeu o direito à liberdade. Portanto, ou seja, esse direito continuava na Constituição sem ter sido minimamente suspenso. E nós tivemos fortíssimas suspensões do direito à liberdade, apesar da situação do estado de emergência. Mas o que me pareceu mais grave foi que, quando saímos do estado de emergência, que o Presidente não o quis renovar, foi que a situação continuou exatamente igual. E, portanto, pareceu, para todos os efeitos, que estar em estado de emergência ou não estar em estado de emergência era exatamente a mesma coisa. Igual ao litro. E, portanto, não queriam saber, invocavam uma lei de proteção civil, que obviamente não tinha sido feita para pandemias, dizia expressamente que era para acidentes ou conjunto de acidentes, e, portanto, não previa nada daquilo a que se veio a aplicar, e, portanto, era completamente fora. Recordo-me muito bem. De que era completamente fora dessa aplicação, e tivemos a extraordinária declaração do Primeiro-Ministro, que foi o confinamento é para manter, diga o que disser a Constituição. Exatamente, recordo-me também muito bem. Ora, quando o Primeiro-Ministro diz uma coisa dessas, de facto, e ninguém o censura, que isso é que eu acho grave, não é o Primeiro-Ministro dizer uma botada qualquer, que isso toda a gente pode cometer. O problema é haver uma situação dessas e ninguém reagir. Não reagir o Parlamento, não reagir o Presidente, não reagir a Procuradora-Geral da República, a Provedora da Justiça, e que são órgãos a quem compete, de facto, defender a Constituição. E por isso, toda esta situação me pareceu bastante problemática e deixou-me, de facto, preocupado com a forma como nós temos de garantir a nossa Constituição em situações que, de facto, estão a testar os seus limites, mas que tínhamos que manter
manter. Havia um constitucionalista que disse uma frase que eu costumo citar e que me parece muito adequada, dizendo que não há razão de Estado, por maior que ela seja, que possa prevalecer contra a razão da Constituição. E, de facto, nós tivemos durante esse período, efetivamente, só a razão de Estado. Portanto, ou seja, pura e simplesmente, que era... E estávamos, neste caso, numa situação muitíssimo complexa e que, precisamente por isso, me pareceu problemática a este propósito e que levantou, aliás, houve pessoas que fizeram pedidos de indemnização em tribunal, mas temos, no fundo, a característica, que infelizmente também é típica do nosso país, é que os tribunais administrativos não decidem nada. Nada. E, precisamente, levavam anos a decidir o que é que seja e as questões colocam-se nessa sede com imensos problemas e as pessoas podem tomar medidas que são completamente absurdas. Por exemplo, eu recordo-me aquela medida extraordinária, que até me falou, sobre a qual até falei à meia-noite e à 1h, quando foi decretada, estava o Presidente da República em Nova Iorque e o Governo diz que agora a área metropolitana de Lisboa, onde vivem 2,5 milhões de pessoas, estão proibidos de sair dali. Quando a Constituição proíbe expressamente esse tipo de medidas, no artigo 44. Como é óbvio. Bom, ora, e depois, ainda por cima, sem qualquer proveito, porque eles próprios disseram, com isto só conseguimos alterar a expansão do vírus, talvez cerca de 1 ou 2 semanas. Bom, na altura houve até médicos que disseram que isto é como... comprovou-se. Exatamente, que isto é como querer parar o vento com as mãos. Portanto, ou seja, não tinha eficácia nenhuma, mas prendiam pessoas, nestes casos, numa área metropolitana, onde não podiam visitar os seus entes queridos, estivessem fora da área metropolitana, enfim, situações que me pareceram de facto muito graves. Estar descuidados, alguns deles, enfim. Ou o que se fez em Odmira, que também foi uma situação absolutamente extraordinária, que neste caso, que eu até tive a ocasião de me deslocar a Odmira, porque na altura aquilo foi por causa de haver de facto um surto numas estufas, portanto, neste caso, devido também, deve-se dizer, a uma resolução do Conselho de Ministros de 2019 que mandava acumular esses trabalhadores, coisa que nunca devia ter ocorrido. A verdade é que houve esse surto, mas... Eu conheço bem essa resolução do Conselho de Ministros. Exatamente, de 2019. Mas essa consequência... É complicado, depois é um bocadinho difícil de compaginar isso com a defesa dos direitos humanos, mas enfim, adiante. Sim, eles tinham direito, se bem me recordo, estou a citar de cor, mas acho que tinham direito a 4 metros e tinham 16 pessoas numa unidade de alojamento. Portanto, era essas situações. Contentor, basicamente 16 pessoas por contentor. Exato. Numa situação em relação a trabalho nessas estufas. Ora bem, mas o que é que se passa neste caso? No fundo, o que se passou foi que o Governo praticamente isolou metade do Baixo Alentejo por causa de um surto isolado, colocando aquilo desses trabalhadores da estufa, porque como a população é muito reduzida, no âmbito daquela matriz colorida que apresentavam, de facto, na matriz davam um valor elevado, mas porque, efetivo, mas tinham apenas um surto muito localizado. E metade do Baixo Alentejo foi isolado, quando as pessoas até nem estão próximas de si no âmbito dessas localidades. Quando eu lá fui, aquilo parecia-me impressionante, porque o Baixo Alentejo parecia de um deserto. As pessoas estavam todas dadas e num território tudo enorme. Metido na gruta. É uma coisa extraordinária, portanto, e neste caso, e deve-se dizer, no fundo, nós, claro que, enfim, eu compreendo as dificuldades de quem está a governar numa situação dessas, mas também, enfim, acho que deve haver algum bom senso e algum estudo das medidas, e não aparecer a primeira medida que alguém recomenda, ou seguir à letra uma matriz que por causa de um surto está metade do Baixo Alentejo isolado. Claro, basta nada dizer, disto faz sentido. Leitão, basta dizer que Portugal foi campeão das medidas radicais, não é? Dos confinamentos mais tensos, mais repetidos e outras medidas, e portanto, com certeza, houve outros países que adotaram medidas completamente diferentes e houve países que nem sequer praticamente adotaram medidas nenhumas e até com resultados, depois no final do balanço, com resultados mais favoráveis. Mas eu queria só voltar um passo atrás, embora ainda tenhamos que depois, com certeza, recordar mais algumas situações destes abusos da Constituição nestes anos, recuar um passo atrás porque o Menezes Leitão refere aqui um aspecto que para mim é de facto essencial, que é o Primeiro-Ministro age de uma determinada forma, eventualmente até diz lá uma tal botada ou outra coisa qualquer, mas o problema maior é que nós temos deputados de vários partidos, não é? De 7, 8, 9 partidos, não sei quantos é que estavam representados na Assembleia nessa altura, mas era por aí. E todos eles, sem exceção, de uma extrema, desde o Bloco de Esquerda até a outra extrema, até ao Chega, afinaram todos pelo mesmo diapasão. E não houve viva alma, não houve um que ousasse
pôr o dedo no ar e dizer, olha, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta, não é? Que é uma coisa que me parece elementar numa democracia. Bom, então, quando se discute ciência, não é? O método científico começa e termina numa pergunta e é antidogmático, ao contrário daquilo que tantas vezes se fez passar, tentou-se fazer passar nesse período. Portanto, isto para mim é um ponto nodal, não é? Que é, não houve a proteção do Parlamento, não é? Aquilo que é, de facto, um dos aspectos positivos e defensores da própria democracia, que é o aspecto colegial parlamentar, não funcionou, não existiu. Não, claramente que não, e pelo contrário, o que se verificou até, e eu devo dizer que me preocupou, que o principal partido da oposição, o PSD, tivesse de tal forma alinhado com o governo que chegaram ao ponto de, quando o Tribunal Constitucional e outros tribunais começaram a declarar tudo aquilo inconstitucional, propor o que eles chamaram uma revisão cirúrgica da Constituição para poder alterar estas regras constitucionais. E precisamente, no fundo, para limitar gravemente os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Ora, quando o principal partido de oposição, perante uma situação em que o Governo está a desrespeitar a Constituição e, em vez de denunciar a violação da Constituição, diz pelo contrário, vamos mas é alterar a Constituição, bom, isto deve-se dizer que me preocupa muito o estado do nosso sistema político. Portanto, se nós vemos situações deste tipo, eu devo dizer que me parecem absolutamente extremas. São extremas. E acho isto de uma forma muito preocupante, não só por estar-se a alterar, chegou-se ao ponto, deve-se dizer, de chegar a dizer, enquanto estava a decorrer o estado de emergência, estar a falar da revisão da Constituição, quando a Constituição proíbe expressamente qualquer revisão em estado de emergência, precisamente para evitar... Como é evidente, por motivos evidentes, não é? Este tipo de situações. Mas, no fundo, este tipo de reação dos políticos contra os cidadãos a exercerem os seus direitos, que manifestamente se colocavam. Portanto, há questões extraordinárias nesta sede em termos de violação de direitos. E a resposta do Estado, em vez de dizer, sim senhor, vamos defender os direitos dos cidadãos, não, é vamos alterar a Constituição para retirar direitos. Bom, devo dizer que, como disse, fiquei muito desiludido com esse tipo de atitude e muito me preocupou. Aliás, na altura fiz um discurso da abertura do ano judicial a dizer expressamente que o que estava a passar era absolutamente insustentável relativamente a este tipo de situações. Assistimos nestes 2 anos e 4 meses a situações que nunca tínhamos presenciado nas mais de 4 décadas de vigência do nosso regime constitucional. Os direitos constitucionais dos cidadãos foram suspensos através de estados de emergência decretados por 15 vezes. Mas mesmo depois de levantado o estado de emergência, esses direitos continuaram suspensos, com base em resoluções do Conselho de Ministros, meros regulamentos do Governo, que nunca poderiam restringir, quanto mais suspender direitos fundamentais. Temos assistido nos últimos tempos a muitas absolvições de cidadãos que exerceram funções políticas ao mais alto nível, os quais, no entanto, tiveram que viver durante anos com o estigma de uma acusação criminal, abundantemente relatada na comunicação social, que depois foi julgada improcedente pelos tribunais. Efetivamente, enquanto houver juiz em Berlim e já agora advogados em Portugal, a adoção de uma acusação não basta para condenar ninguém. Mas perante os danos que as acusações infundadas causam nos cidadãos, esperar-se-ia, a bem da credibilidade da nossa justiça, que, sendo as mesmas julgadas improcedentes nos tribunais, os cidadãos tivessem uma explicação pública por parte do Ministério Público sobre o que motivou a sua acusação. Já lá iremos também à revisão da Constituição, até porque ela também nos remete para um futuro, com certeza, e possivelmente para novas tentativas, mas eu ainda queria ir outra vez atrás, porque há bocado o Menezes Leitão referiu, depois os tribunais vieram a considerar inconstitucional, veio-se a confirmar. O problema é que, de facto, o Tribunal Constitucional considerou mais de 20 e tal vezes inconstitucionais uma série de medidas tomadas nessa altura, mas foi tudo a posterior, não é? Elas já tinham acontecido, não é? Já tinham sido consumadas. E, portanto, na verdade, a maior parte dos cidadãos, na altura, as pessoas que tiveram os seus negócios fechados e mandados aos charcos, as crianças que não puderam aprender, as pessoas que não se puderam deslocar, etc., já tinham sido vítimas destes ataques às suas liberdades, direitos, liberdades e garantias e pouco ou nada havia a fazer, até porque a justiça, como o Menezes Leitão referiu e muito bem, não sou eu que vou ensinar a missa ao vigário, a justiça não funciona, é morosa, é a destempo. Especialmente dos tribunais administrativos. Exato. E eu devo dizer, e como bastonário cheguei a referir isso,
que eu penso que isto é algo que o próprio Estado beneficia, porque a ineficiência dos tribunais administrativos, como são tribunais destinados a responsabilizar o Estado ou a reagir contra os abusos do Estado, leva a que o Estado não tenha interesse no seu funcionamento adequado. Porque se as pessoas neste momento estão a pensar, se houver qualquer protesto ou qualquer questão, isto é daqui a muitos anos, quando eu já tiver saído daqui e estiver muito afastado disto, e o meu sucessor há de resolver o assunto. Quando eu já estiver na Europa, quando eu já estiver catapultado, não é, para outro poiso. Pois, dessas 20 e tal vezes que nós falamos, isso dos tribunais administrativos é sem dúvida muito importante, ficará certamente para outro episódio do Córtex Frontal, porque acho que realmente é uma questão magna e que pouco passa nas discussões, nos debates principais e especializados também. Mas, voltando ainda a esta questão do Tribunal Constitucional, foram 20 e tal vezes, muitas destas inconstitucionalidades referem-se aos confinamentos, à interdição da tal mobilidade e a mais, que outros crimes foram... Situações também das escolas, portanto, a proibição de idas às escolas, uma série de medidas que não tiveram qualquer justificação, por exemplo, a medida que fizeram de obrigar qualquer pessoa que chegasse do estrangeiro, mesmo com teste negativo, a ficar 14 dias fechado, portanto, e vigiado pela GNR. À semelhança do que faziam nos Açores. Exatamente, mas aqui não, nos Açores era no hotel, aqui era em casa, mas tinham GNRs à porta. Nós tivemos um caso de uma advogada, de facto, chegou com a família, uma colega nossa que tinha nacionalidade brasileira e que chegou com a família dos Açores, tinha todos o teste negativo antes de chegarem, como se fazia na altura nas viagens ao estrangeiro, e chegaram cá e disseram, não, são 14 dias de confinamento fechados em casa, quando ela tinha que trabalhar e exercer a sua atividade, e tinha um teste negativo, não tinha nenhuma doença. E o que é que se fizeram? Puseram a GNR à porta, portanto, ou seja, para evitar que ela saísse, e ela não fez mais nada. Como se fosse uma perigosa criminosa. Exatamente, imagine-se o susto que isto está, com crianças pequenas e tudo, em que estão a ser vigiadas, por pura e simplesmente vieram do Brasil. E o que se passou neste caso foi que ela instaurou um habeas corpus, e o habeas corpus disse que era completamente ilegal estarem a fazer este tipo de controlos nos aeroportos a pessoas que não tinham doença nenhuma. Tinham que depois isso resolveu-se com o certificado europeu, que parece que o certificado europeu passou a ser mais aceito que os testes que habitualmente eram apresentados. Mas, em qualquer caso, é uma situação absolutamente calamitosa. A verdade é que o juiz teve coragem, porque isto também é preciso louvar a coragem de alguns magistrados, que não é fácil ir contra a maré. Ainda há juízes em Berlim. Exatamente, essa é uma frase. E por isso, e ele mandou mesmo que a GNR parasse com qualquer vigilância às pessoas. Pois, só que isso, lá está, acho que o Menezes Leitão também põe o dedo na ferida, porque para haver uma cidadã que se rebela contra uma ordem, que tem a capacidade de colocar ou que lhe coloquem o habeas corpus, e depois haver um juiz que também responde positivamente a esta situação. Enfim, na verdade, a maior parte das pessoas, lá está, nos Açores foi que houve o habeas corpus, por acaso libertou 300. Exato. Mas, na verdade, a generalidade das pessoas nem sequer tinha conhecimento, a maior parte estava esmagada pelo medo, e muitas outras não tinha conhecimentos, nem meios, nem recursos, nem dinheiro para agir desta forma, não é? É esse o problema, mas apesar de tudo, é bom que exista essa possibilidade, porque havendo essa possibilidade, as pessoas já ficam a saber que se alguém reage que não podem fazer as coisas assim. Sem dúvida. E há outras coisas também que deve dizer com uma gravidade absolutamente extrema. Olha o que se passou nos lares, por exemplo, em que houve um controle, uma falta de um afastamento total das pessoas dos seus familiares e colocando a situação dos lares em risco, e isso deve dizer, isso foi um fator muito preocupante. Nós tivemos grandes vítimas disto, que foram os idosos e as crianças. Portanto, as crianças, para já, enfim, a Joana Amaral Dias saberá melhor do que eu, porque é psicóloga, mas eu imagino que seja uma criança em desenvolvimento, não ver a cara dos seus progenitores e, portanto, não conseguir identificar as suas faces e só ver uma máscara, como é que ela consegue ter ordem da ruptura. Ter esse contacto e essas situações. Portanto, tudo isto foram questões bastante problemáticas e que, penso eu, com a ciência que nós temos, nós, e com os testes e com tudo o resto, nós acabamos por recorrer a medidas muito primitivas. As máscaras eram medidas da Idade Média, precisamente. Que, aliás, agora já está comprovado que foram largamente ineficazes, não é? Isso dos idosos, das crianças, já há bocado ia lhe dizer, até a propósito dessa sua colega brasileira que ficou detida em casa com duas crianças pequenas detidas em casa 15 dias, é obviamente contra a natura. 15 dias para uma criança são para aí 3 meses para um adulto e que têm prejuízos evidentes no seu desenvolvimento, não é? Mas estas situações todas que se passaram em relação
situação foi realmente particularmente daninho para os miúdos, para as crianças e para os idosos, como o Menezes Leitão estava a dizer. Muitos idosos ficaram semanas sem receber visitas. É verdade, e pior que isso, é que os familiares não eram informados da situação deles. Como é Quando que é toda a possível? gente sabia o estado em que os lares estavam, as pessoas não sabiam se os entes queridos estavam vivos ou mortos. Portanto, ou seja, foram situações absolutamente dramáticas. A este propósito, posso dizer na ordem, tive um elemento do Conselho de Ontologia de Lisboa que apresentou a renúncia ao cargo porque disse que tinha que ficar com a mãe em casa, que não queria que ela continuasse no lar e tinha que continuar a cuidar dela devido à situação que se verificou. Claro, Portanto, claro. neste Não, caso. é dramático, foi desumano aquilo que aconteceu Tudo, com os miúdos e, de facto, muito com os idosos, foi completamente infra-humano e muitas destas pessoas acabaram por perder a vida nos lares sem poderem ter o mínimo de conforto e consolo que seria devido. E também, no meio disto tudo, houve, de facto, estas medidas inconstitucionais que foram tomadas, mas o caminho também me choca ainda hoje e me escandaliza, é que havia medidas inconstitucionais, por exemplo, o impedimento de ir às aulas, mas ao mesmo tempo, paralelamente, tomavam-se medidas noutras situações análogas completamente diferentes. Vou dar um caso concreto, um exemplo concreto para se perceber. Por exemplo, uma criança estava numa turma, havia um teste positivo, às vezes nem era o teste positivo, era o irmão que tinha testado positivo, a turma toda confinava. Exatamente, é verdade. A turma toda, não é? Portanto, lá iam mais não sei quanto tempo para casa sem aulas, como se aprender a ir à escola fossem coisas secundárias. E muitas destas crianças ficaram trancadas com os agressores, enfim. Outras situações que eu também apanhei profissionalmente e que foram, de facto, dramáticas. Mas, por exemplo, na seleção portuguesa de futebol, se um jogador como o Cancelo, isto aconteceu, testasse positivo, apenas esse jogador não entrava em campo e a seleção continuava. Aliás, não sei se recorda de haver confinamentos e restrições várias em Portugal e o Presidente da Assembleia da República, à época, Ferro Rodrigues, estar a apelar que os portugueses se deslocassem em massa para Sevilha, para irem apoiar Portugal. E, portanto, lá está, com o futebol, a viver o seu habitual estado de exceção, enfim, que é um fenómeno o mais engraçado extraordinário. disso foi quando se disse que realizar a final em Portugal era um prémio dado aos profissionais Liga de dos saúde. Campeões, exatamente. Era um prémio dado aos profissionais de saúde. Como se eles tivessem algum prémio assim. E foram um esforço brutal, o presto homenagem, porque tiveram que fazer durante esse período. É incrível. E deve-se dizer uma situação muito problemática. Portanto, estas medidas, muitas delas eram inconstitucionais, mas eram só para alguns, porque realmente se fosse jogador da bola ou outra coisa qualquer, pelos vistos, as mesmas regras não se aplicavam. Não, isso houve alguma certa, podemos dizer, seletividade no caso das medidas, mas isso coloca-nos sempre algum problema quando entramos neste tipo de situações e, é evidente. Nós estamos a entrar em situações de exceção e queremos funcionar em termos excepcionais. Mas a verdade é que aí aparece-me citar Edgar Morin, que disse que quando o estado de exceção se torna normal, o estado normal torna-se excepcional. E de facto é isso que, infelizmente, este estado de exceção se caracterizou. Que foi nós estarmos a viver numa situação de exceção que foi se tornando normalidade. E isso depois, o regresso à normalidade, foi algo que ainda hoje se faz com bastante dificuldade. Por exemplo, nós não tínhamos a tradição, se alguém estivesse doente, de aparecer com máscara na rua. Noutros países, no Oriente, isso acontece. Mas aqui já vemos casos em que as pessoas continuam a usar máscara mesmo depois de ter passado a pandemia, quando aliás a pandemia só podia ter passado com a imunidade de grupo, conforme se sabe, portanto que é essa a regra que se coloca aí. E conforme teria sido desejável que seguissem desde o princípio essa... Sim, o argumento que foi dito foi essa, que o resultado seria sempre o mesmo, mas que entretanto se deixasse acontecer mais rapidamente, que o Serviço Nacional de Saúde colapsaria. E de facto, mas os custos que houve para a economia não sei se compensaram, isso é uma questão que tem que ser... Curiosamente, o SNS só veio colapsar 2 anos depois, porque na altura esteve às moscas e vazio, porque as pessoas temiam muito ir aos hospitais. Também é verdade. E daí, aliás, o excesso de mortalidade, nós somos campeões não só das mortes Covid, mas também do excesso de mortalidade, e portanto, definitivamente não foi nessa altura que o SNS colapsou. Bom, eu ainda queria voltar à questão da revisão constitucional, porque de facto, para quem não se
recorda, no final de 2022, exatamente ainda no rescaldo desta gestão da Covid, o Partido Chega lançou a deixa, já tinha, aliás, o André Ventura já tinha vindo com a proposta de se fazerem os confinamentos compulsivos, etc. E depois o PS e o PSD aproveitaram então a boleia e vieram pedir a tal revisão constitucional cirúrgica, de que falava há pouco o Menezes Leitão, e que incluía essa coisa extraordinária que era confinar cidadãos sem mandato judicial. E, portanto, passava a fazer parte da Constituição da República Portuguesa um atentado direto, um pontapé na boca das nossas liberdades, sem passar pelo juiz. Portanto, não sei quem é que ia decretar essa prisão, uma autoridade qualquer de saúde, ou, por exemplo, nós tivemos situações realmente incríveis, como haver empregados de mesa no restaurante que iam ver se nós estávamos ou não com uma doença, não é? Portanto, não sei exatamente quem depois ia decretar isso. Mas, de facto, essa tentativa de fazer essa revisão constitucional, que depois caiu por terra, porque também caiu a Assembleia da República, houve a dissolução da Assembleia da República, foi particularmente preocupante, como o Menezes Leitão há bocado estava a dizer, porque mostra que depois de toda esta saga que nós passámos em 20, 21, 22, mesmo assim ainda se insistia em encolher, em minguar a democracia. Sim, eu achei isto muito preocupante e, infelizmente, e achei que isso foi um espírito, de facto, de um bloco central que, infelizmente, continua a existir no nosso sistema político e que demonstra, efetivamente, o seguinte, é que nas grandes questões os principais partidos não divergem. Não. E isso, mesmo que seja uma situação tão extrema como a resposta a uma questão de pandemia que afeta os direitos fundamentais, a verdade é que, normalmente, do outro lado existe uma compreensão. E deve-se dizer que esta ideia de ter feito, e eu verifiquei muito, inclusivamente, o próprio partido o PSD na altura fez cartazes na rua a apoiar as medidas do governo. Ora, qual é o partido da oposição que se lembra de fazer cartazes para apoiar as medidas do governo, seja sobre qualquer assunto? Mas no caso da pandemia, apareceram a apoiar. E por isso, quando verificamos que depois surge a ideia, não, mas vamos já alterar isto para nunca mais os juízes continuarem a tomar medidas que libertem os cidadãos que nós queremos prender, no fundo, na prática. Para que não haja mais habeas corpus, nem nada dessas brincadeiras. Isso é daquelas coisas que me parecem absolutamente extraordinárias, porque, de facto, essa questão de nós passarmos a ter controle pelas autoridades de saúde relativamente a quem é que pode andar na rua ou não, eu acho isso absolutamente preocupante, porque o que nós Orleano, de facto. Exatamente, o que nós temos que ter, não podemos ter uma vigilância sanitária, até porque hoje em dia há imensos excessos sanitários relativamente a toda uma série de indicações. E por isso parece-me, de facto, que essa revisão constitucional seria uma situação muito preocupante para a nossa democracia. Deve-se dizer que antes disso ainda houve outra proposta ainda mais absurda, que era fazer uma lei de emergência sanitária que serviria para, de facto, ultrapassar todas essas situações e diziam, não senhor, não podem pôr habeas corpus, só podem fazer recursos, como se isso não violasse toda a Constituição de uma ponta à outra, desde a regra do habeas corpus e até o facto de que a Constituição só prevê a restrição do direito à liberdade no caso de internamento compulsivo do doente mental, certo, não de outro tipo de doente. Ora bem, como é óbvio, nós não podemos, por isso simplesmente, ultrapassar regras constitucionais assim, e depois, mas havia mesmo esse discurso público, não, fazemos uma lei de emergência sanitária e fica tudo resolvido, e porque é que ainda não a fizeram? Eu tinha mandado consultar o aluno do curso de Direito, nem que fosse o primeiro ano, podia-lhe logo explicar o que é que estava em causa. Pois, é absolutamente extraordinário. Ora bem, esta revisão constitucional, há bocado estava-lhe a contar, o Menezes Leitão provavelmente não sabia, que eu entreguei, eu com mais um pequeno conjunto de cidadãos, entregámos uma denúncia criminal contra os 222 deputados, eram na altura 222 deputados que subscreviam esta revisão constitucional, pelo crime de atentado ao Estado de Direito, porque a Constituição não permite que as nossas liberdades sejam suspensas, atacadas desta forma, não é? Portanto, existe ainda alguma proteção. Bom, essa questão é sempre muito controversa, claro, porque o crime de atentado contra o Estado de Direito é uma norma que alguns penalistas chamam adormecida. Já Exato. Foi discutida, levantou sim, imensas questões e precisamente por isso é sempre uma norma bastante controversa, portanto, claro, relativamente a este tipo de questões. Agora, é verdade que o nosso Estado de Direito esteve em risco durante esta situação, durante a pandemia, de facto. E com esta própria revisão, tentativa de revisão constitucional seria muito preocupante, portanto, mas claro, e aí, de facto, é um problema complicado, embora também há uma tese defendida por um autor alemão,
Otabakov, que fala de normas constitucionais e inconstitucionais. E, portanto, ou seja, que mesmo certas normas constitucionais podem ser consideradas inconstitucionais se atentarem contra os princípios fundamentais da Constituição. Isso é algo que se poderia colocar, porque de facto, enfim, eu não vejo que, e precisamente neste âmbito, nós temos aqui, relativamente à Constituição, os chamados limites materiais de revisão, que ainda, embora seja controverso os termos em que podem funcionar ou não, há teses diferentes dos constitucionais a esse propósito, mas um dos limites materiais de revisão, relativo às leis de revisões constitucionais, é os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Exato, precisamente funcionam como limite à revisão constitucional. E precisamente por isso nós poderíamos ter o risco, se essa revisão constitucional fosse para a frente, não fosse, de ter uma revisão constitucional inconstitucional. Portanto, neste caso aqui seria um problema complicado. Foi por isso que nós apresentámos a denúncia criminal, fazendo a nossa pequena parte, não é? Com certeza uma gota de água no oceano, mas de facto na altura aquilo que sentimos é que não podemos ficar indiferentes, até porque de novo aí, Menezes Leitão, o que aconteceu é que de facto isto é explotado pelo Chega e depois é abraçado pelo PS e pelo PSD, mas de novo não se ouviu nem PIO, não é? Não houve nem Bloco, nem Partido Comunista, nem LIVRE ou outra força, acho que o LIVRE não tinha representação parlamentar na altura, não interessa, mas mesmo com ou sem representação parlamentar, mas sobretudo aqueles que tinham representação parlamentar, não tiveram a capacidade, não ousaram contestar esta revisão constitucional. Portanto, parece que ela ia passar com bem mais do que 222 deputados, pelos vistos ia passar por unanimidade, praticamente. Sim, neste caso isto foi muito preocupante, este silêncio ensurdecedor que praticamente os órgãos a quem competia de facto defender a Constituição tiveram durante o período da própria pandemia. Isso deve dizer-se que foi algo que a meu ver, achei muito preocupante. Mas, Leitão, este episódio aqui hoje do córtex frontal visa, naturalmente, sistematizar um pouco aquilo que aconteceu deste ponto de vista constitucional durante estes anos, mas não se tratava, ou não se trata só de fazer aqui arqueologia desse período, mas a mim também me interessa particularmente perceber o que é que consigo, e com a sua opinião avalizada, que é o que é que desses tempos de facto absolutamente extraordinários e de reengenharia social e até de direito, o que é que desses tempos pode ser usado no futuro, mal usado, porque assim, aquilo que nos foi na altura vendido pelo poder político é que tudo isto era feito para o nosso bem, tudo isto era feito com a melhor das intenções e para nos proteger. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, não importa agora abrir agora esse debate, mas a minha pergunta ao fim e ao cabo é, não ficam aqui de facto vincados perigosos precedentes e exceções que no futuro podem ser reutilizados com péssimas intenções ou outra vez com boas intenções mascaradas? Bom, há aqui duas perspectivas a ver. De facto, a ideia de dizer que é para o nosso bem, bom, isso sempre disseram os ditadores, gostavam sempre de atuar para o bem público, e de facto é essa a questão. A Constituição de 33 dizia que de facto fazia censura porque queria preservar a opinião pública de dúvidas que quisessem. Portanto, essa história de invocar que é sempre para o nosso bem é de facto o típico das ditaduras. Agora, o que se coloca neste caso, eu apesar de tudo, deve-se dizer, no início fiquei muito preocupado, mas apesar de tudo, eu acho que a resposta, ainda que tardia, dos tribunais foi positiva. O que se deve dizer, não teria havido proposta de revisão constitucional nos termos em que houve se os tribunais tivessem ficado tão silenciados como ficaram os restantes órgãos de soberania. E por isso, em termos de precedente, e o que faz do precedente são normalmente as decisões jurisprudenciais, as pessoas estão um pouco avisadas, que se fizerem isto, coloca-se aqui. Deve-se dizer, se estivessem a pagar o Estado uma série de indemnizações pelo que fez, nestes casos, e a situação ainda seria melhor, mas como sabem, temos que esperar pelos tribunais administrativos que tomem esse tipo de decisões. Exato. E há processos postos, mas como sabe, são sempre morosos neste âmbito. Fora disso, enfim, se não vier uma revisão constitucional a escrever algumas coisas aberrantes
na Constituição. Apesar de tudo, acho que a resposta dos tribunais, ainda que tardia, acabou por ser positiva em termos de precedente para evitar que as situações se voltem a repetir. Agora, enfim, eu acho que nós temos que ter uma definição clara, porque a ideia que está-se a passar entre nós e que o que se tem sido defendido por alguns políticos é que, de facto, não, o estado de emergência, ou no estado de emergência podemos fazer tudo ou não podemos fazer nada. Portanto, temos de ter um grau intermédio em que podemos fazer muita coisa. Eu acho esse grau intermédio perigoso, Claro, porque, de facto, a ideia precisamente é esta, em bom rigor, quando se foi levantado o estado de emergência, não puderam fazer nada, mas continuaram a fazer. E ninguém quis saber. Estar com este grau intermédio para este tipo de situação é algo que, de facto, a meu ver, poderá ser abusado. E foi isso que foi feito com a Lei de Proteção Civil. Claramente não tinha aplicação nos termos em que foi estabelecida. Exatamente. A Lei da Proteção Civil não se aplica a pandemias. Pois não. Aplica-se a acidentes ou a série de acidentes. E, precisamente por isso, só o facto de ter sido utilizada uma lei que não tinha aplicação a este caso, demonstra bem os perigos que nós temos se abrimos a porta a estes abusos dos poderes públicos contra os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Inês Leitão, imaginando, espero bem que isso não suceda, mas imaginando que esta ideia peregrina de revisão constitucional, incluindo estes elementos, alguns deles que abordámos aqui hoje, se ela voltar a estar em cima da mesa nesta legislatura ou em legislaturas próximas, o que é que nós, cidadãos, podemos fazer? Podemos fazer pouca coisa, infelizmente, porque eu devo dizer que eu bati-me à semelhança do que se passou no Brasil, que teve grandes intervenções, porque no Brasil a Ordem dos Advogados pode suscitar a revisão da constitucionalidade das leis. E precisamente por isso isso dá a capacidade a uma entidade autónoma e que está especializada na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos de os proteger. Entre nós, infelizmente, o que se passou neste quadro, nós vimos que houve um silêncio sepulcral relativamente à inconstitucionalidade das medidas que estavam a ser tomadas. Sim. E a verdade é que nós, para requerer a fiscalização da constitucionalidade, só entidades praticamente designadas pelo poder político é que o podem fazer. E isso é algo que, a meu ver, é um grande defeito da nossa Constituição. O defeito também principal é não admitir que os cidadãos levantem questões da constitucionalidade diretamente no Tribunal Constitucional, que noutros países existe, que é designadamente o recurso de amparo. Portanto, ou seja, em que cada cidadão pode ir diretamente ao Tribunal Constitucional. Em Portugal isso não existe. Então, o cidadão tem que ir primeiro a um tribunal de primeira instância e só depois é que, se o tribunal de primeira instância decidir que há inconstitucionalidade, é que a questão vai para o Tribunal Constitucional. Porque, na prática, o Tribunal Constitucional só funciona para tentar ver se concorda ou não concorda com as decisões dos tribunais inferiores quanto à questão da inconstitucionalidade. Precisamente por esse motivo é que me parece que se, como o nosso sistema de recursos, devido também à ineficiência da justiça, é muito morado, era muito útil que muitas ações fossem logo postas diretamente no Tribunal Constitucional. Claro, evidentemente. Isso ganharíamos muita coisa, porque, por exemplo, basta que o Presidente da República não queira discutir uma questão de constitucionalidade. Muitas vezes não quer, às vezes até faz um veto político com razões de inconstitucionalidade, coisa que me parece completamente absurda. Porque, de facto, se diz que é inconstitucional, é para o Tribunal Constitucional que se deve apreciar, não é votar politicamente. Mas a verdade é que, se ele não suscita a questão da inconstitucionalidade, o Tribunal Constitucional não tem meios de apreciar. E aí as leis inconstitucionais passam. Não, mas, por exemplo, certo, entendi, e se calhar isso até é uma proposta interessante, essa do recurso de amparo e até desses outros poderes que outras ordens dos advogados têm e que a nossa não tem. Mas, por exemplo, no caso de uma revisão constitucional, esse recurso de amparo não funcionaria, não é? Não, nesse caso não teria que ser, aliás, introduzido numa revisão constitucional. Isso é que, para isso é que era útil uma revisão constitucional. Para isso é que era útil. Mas imaginando que, digamos que nós podemos fazer uma contra-revisão constitucional do bem, não é? De facto, dando mais poderes e mais direitos aos cidadãos e não retirando, não é? Porque parece que vemos na cavalgada, de facto, oposta. Mas portanto, vou insistir na minha pergunta, que é, se houver, portanto, porque eu fiz essa denúncia criminal com esse tal conjunto de cidadãos, porque na altura aquilo que nós podemos concluir é que não podemos fazer mais nada. Não, e mesmo isso não resolve nada em termos de questão constitucional. É o problema do próprio exercício do poder legislativo, neste caso do poder constituinte legislativo. Portanto, a única questão que se pode pôr é a posteriori saber se, e isso também é discutido pelos constitucionalistas, saber se a lei de revisão constitucional ultrapassou ou não os limites materiais da revisão. Seria sempre a posteriori, seria sempre a posteriori que se poderia colocar, porque até lá não se pode colocar a questão em termos do próprio Parlamento.
Acho. Portanto, digamos que isso parece quase uma espécie de um crime perfeito, não é? Agora, selar, não é? Ele acabou por cair por terra, de facto, nessa revisão constitucional, mas selar estes anos todos de fortes ameaças ao Estado de Direito e às nossas liberdades e garantias, ser selado com uma revisão constitucional que inclui elementos deste tipo, seria quase o crime perfeito, porque, de facto, ficaríamos de pés a mãos atadas com o tal silêncio conivente de outras partes. Bom, o problema das revisões constitucionais é sempre isso, é no fundo ver até onde existe o controle do poder constituinte ou não, neste caso o poder constituinte derivado, precisamente até onde é que pode ir. Como se sabe, a nossa Constituição diz que há limites materiais de revisão e precisamente por isso mas o próprio controle coloca-se de forma distinta, porque o Presidente não pode recusar a promulgação da lei de revisão constitucional. Precisamente nem sequer tem o controle a possibilidade de controle quanto a essa situação e por isso é sempre uma questão complicada às revisões e por isso também é que é importante que nós tenhamos deputados que tenham consciência dos direitos, liberdades e garantias, porque isto é que de facto cumpriram a sua mais nobre função, que é representar o povo e defender o povo. Mas, Leitão, só para terminar, caminhamos para o fim, eu queria ouvir também um pouco da sua sensibilidade pessoal. Tivemos aqui muito nas questões técnicas, que é, receia que isto aconteça de novo, pensa, não é, olhando já com algum distanciamento crítico, porque já estamos a meio de 2024, pensa que se isto voltar a acontecer, estaremos mais capazes de nós, cidadãos, de nos defendermos relativamente a estes abusos? Como é que, com certeza, já fez esse balanço? Sim, eu já fiz, eu devo dizer. O nosso grande problema é não termos examinado a questão historicamente que se colocava. Nós, até agora, historicamente, costuma acontecer uma pandemia em termos de dezenas ou dezenas de anos. Portanto, ou seja, a pneumónica tinha ocorrido em 1918. Portanto, neste caso aqui, a situação. Mas, curiosamente, eu na altura fui averiguar isso, a maior parte das vítimas da pneumónica morreu de fome, porque as pessoas, em consequência da epidemia, não puderam cultivar os campos e, de facto, as pessoas acabaram por morrer em consequência dessa crise saúde económica. E economia não se podem separar. Bem-estar económico e bem-estar e por isso não é tão fácil, no fundo, as pessoas estarem a dizer vai tudo para casa e vamos todos paralisar. Isso é algo que nós tivemos uma grande vantagem, que foi a possibilidade de termos hoje a tecnologia que nos permite trabalhar online. Claro. E, portanto, mas mesmo assim, isso é um fator muito perturbador. Agora, eu, apesar de tudo, enfim, não é previsível que ocorram pandemias com tanta frequência. Não sei, de facto, estamos a ter alterações climáticas ou modificações que levem a isso, mas ainda não está provado esse tipo de situação. Agora, com a experiência anterior, eu acho difícil que haja um avanço tão grande como houve da outra vez, até porque outra vez a situação era completamente nova e as pessoas entraram em pânico. E a verdade, aí há também a frase do Dan Brown, só há um elemento que se propaga mais depressa que um vírus, que é o medo. É verdade. E, de facto, confirmo. Como psicólogo, confirmo. Não há emoção mais poderosa do que o medo. Exatamente. E a partir daí, eu acho que se voltasse a acontecer uma coisa semelhante, pelo menos o medo não seria tão generalizado, porque as pessoas, na altura, entraram completamente em pânico. E, de facto, a situação que se verificou, e com quem está em pânico aceita muitas vezes qualquer coisa se lhe disserem que o pode salvar. E isso aí acho que, pelo menos, duvido que isso possa voltar a acontecer com a facilidade com que aconteceu da outra vez. Bom, ficamos então com esta sua nota otimista, da qual eu não partilho, não comungo. Realmente estou um pouco mais pessimista. Fiquei, embora me considere uma pessoa otimista por natureza, em relação a estas questões em particular, devo dizer e confessar que realmente mudei um pouco a minha posição e passei a achar que, de facto, estamos bastante desprotegidos e entregues ao Deus dará. Mas, de qualquer maneira, olha, agradeço a sua nota positiva e também fico muito grata que tenha participado neste episódio do Córtex Frontal. Foi um gosto ouvi-lo em direto e com a sapiência que tem sobre estas questões magnas, de facto, da nossa sociedade e que transmutaram o nosso perfil. Vamos ver durante quanto tempo e se repete ou não. Menezes Leitão, muito obrigada por ter estado no Córtex Frontal. A vocês que estiveram a seguir-nos, obrigada também. Se gostaram, não percam o próximo episódio e recomendem aos vossos amigos e familiares. O próximo episódio de Córtex Frontal para o Jornal Sal é já para a semana.